Jogo de Cintura. Oiê, eu sou Fabiana Sparrenberger, este é o Jogo de Cintura e conosco aqui hoje as maravilhosas, atenção para a chamada, Prof. Carla Mano, Deborah Evangelista, presente, Daniela Minello, oi, e os sempre presentes aqui conosco, Inana, seja seu próprio padrão de beleza, seja Inana, Clínica de Biomedicina Estética e Bioortomolecular, Royal Plaza Shopping completo para você. E Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos. Nós fazemos Ubra. E aí, gurias, gostaram dessa chamada bem rapidinho, que é pra gente não perder tempo? Porque eu recebi uma crítica. Vocês reclamam que esse programa tem pouco tempo e ainda ficam perdendo um tempo enorme se apresentando. A gente quer ouvir vocês falarem e não se apresentarem. Então, eu tô atendendo o público e aproveitando, mandar um beijo para Maria Rita Pidutra, que disse, abre aspas, o jogo de cintura é um refrigério para nossa alma. Uhul! E assim, com essa vibe, começamos mais um programa. O programa de hoje tem como tema como você lida com pessoas, posturas e opiniões extremistas e radicais. Você silencia ou responde à altura? E aí, meninas? E aí, ouvinte, telespectador, como você lida com os extremismos, os radicais de todos os lados? Como você lida com eles? Olha, eu tenho dupla personalidade. Depende do meu estado. Se eu estou mais tranquila, eu olho, não me importo, não dou importância, não dou palco nem acendo a luz. Simplesmente ignoro. Agora, dependendo do meu estado, eu boto a boca, eu vou pra cima, eu faço horrores. E isso eu notei, verdade, eu notei isso no Twitter. A Deborah é a rica deste programa, né? É a rica deste programa. Se assumiu. E dá voadora também nos dias em que não está zen. Exato, voadora. Exato. E aí eu notei isso por causa do Twitter. No Twitter tem muita coisa política. O Twitter, né, tem essa característica. Gente, eu não posso entrar no Twitter. Eu entro, eu comento tudo, eu boto a boca, eu xingo, eu faço... Não entro mais. Não entro no Twitter, porque eu não consigo domar a fera que há em mim. Então eu deixo assim. Depende. Às vezes eu quero saber ignoro. Em que proporção é esse depende. Não, mas eu mais respondo à altura. Eu mais respondo à altura do que ignoro. Agora, é que assim, ó, a minha resposta é para quem? A minha resposta vai ser para o extremista ou é para as pessoas que estão conosco naquele contexto? Porque para o extremista, a minha resposta não vai fazer ele mudar o pensamento dele, só vai provocar para criar bate-boca. Então, se eu vou fazer isso... O extremista, na minha opinião, é totalmente irracional. Ele perde a racionalidade. Ele perde, ele vai bater a boca contigo e ele tá certo e pronto, acabou. Então, para quem que eu estou falando? Eu estou falando para ele ou estou falando para as pessoas do entorno de que eu não concordo com o que ele diz? Eu não quero que ele concorde comigo, diga-se de passagem. É legal pensar nas pessoas que... Eu presto muita atenção no corpo, né? Quando as pessoas falam. E geralmente as pessoas extremistas, elas não respiram, elas querem que a sua verdade seja a única e elas não dão margem para o diálogo, elas fazem monólogo, na verdade. A minha leitura sobre isso, e eu sou uma pessoa da paz, eu não puxo briga, eu digo... Sabe aquela risada interna que tu diz assim, para que tu vai puxar briga com uma pessoa que tem a sua ideia formada, que ela não vai dar margem para o diálogo, não vai dar margem para te externalizar a tua opinião e quanto menos ainda ser influenciado daqui um pouco, porque um diálogo saudável é aquele que tu sabes falar, tu sabes escutar e tu aproveita aquilo que venha a te acrescentar em algo. Então, nós estamos em constante aprendizado. Então, a minha opinião das pessoas extremistas é que elas são tão ignorantes, eu falo, é a minha leitura sobre essas pessoas, que elas não aceitam nem defender as suas ideias, elas não escutam o outro. É a sua verdade, porque elas não sabem justamente discutir. Então, elas vão para o extremo, porque não tem recurso na hora do diálogo. E tu ignora sempre? Consegue silenciar sempre? Assim, quando és atacada, eu tô falando quando tu és atacada, não é quando tu tá ali no contexto geral com todo mundo, quando te atacam. Eu não me lembro de nenhuma vez eu ter perdido a razão
eu acho que eu tenho um autocontrole, eu acho, até o momento, que eu não me lembro. Pode alguém daqui a um pouco me lembrar, mas eu não lembro, assim, de ter perdido a cabeça e ter imposto a minha opinião, a minha ideia diante de pessoas extremistas, porque eu faço uma leitura assim, ó, eu olho e digo, coitada. Eu tenho essa leitura sobre essas pessoas, porque não adianta tu querer bater de frente com quem acha que tem razão e ponto final. Então, eu não perco meu tempo diante de pessoas assim. Posso estar equivocada, mas até o momento ninguém me tirou assim do meu prumo na questão da elegância comportamental, porque eu acho isso uma deselegância. As pessoas extremistas são aquelas que não abrem espaço na sua vida para agregarem a opinião alheia. É aquela ideia e ponto. Tipo, nasceram, são os alecrins dourados que nasceram do campo sem ser semeados. Vieram assim, que nem purpurina e né? Foram lá, estão brilhando até hoje. Então eu não perco tempo. Que nem uma vez uma amiga, nós estávamos numa festa junina, e essa amiga, ela é extremamente, amiga não, uma conhecida, ela é extremamente dona da verdade, arrogante. E eu achei uma graça que ela tomava quentão. Amiga? Não, amiga não, conhecida. Tá. Convive junto por causa ufa! Convive junto por causa de filhos, etc e tal. Tá. Eu não vou dizer de qual turma é, enfim. E aí ela chegou pra nós. Aí ela chegou pra nós. Chamada Amigas Arrogantes de Daniela Minello. No meio da tarde, assim, ela... Ai, eu tô muito tchuca. E eu... Tipo, me deu uma vontade de rir, porque realmente só tinha gengibre na bebida. Não tinha álcool. E ela acreditou que tinha álcool. E eu digo, não adianta tu bater de frente com uma pessoa que colocou na cabeça que tá tchuca por causa de um gengibre dentro de um quentão. Então, é mais ou menos assim. Eu disse, eu nunca vou contar pra ela. Daí eu fico com pena. Aí eu disse, ai, da tchuca, eu vou ficar tchuca. Tudo só conta ao vivo em encontro. Agora eu já contei que o quentão do Marissa não tem álcool, tem gengibre. E ela já sabemos que é do Marista, já sabemos. Ela saiu da amiga. Ela saiu quase em coma alcoólica. Vai escutando, daqui a pouco. Com um quentão de gengibre, gente. Mas enfim, eu tive que dar risada porque é uma pessoa realmente que não é acessível ao diálogo, e ela colocou na cabeça que tava tchuca, então deixa ela sair em coma alcoólica. Carla Mano. Eu concordo plenamente com o que vocês disseram, que justamente já está dizendo, a pessoa radical extremista, ela não abre espaço para interação. E normalmente, né, quando acontece isso, e eu não consigo lembrar até uma exceção, mas de qualquer maneira, normalmente, o que eu faço? Eu silencio, e se eu sou provocada, que eu não tinha pensado nisso, né? Porque eu silencio. Eu repito sempre, eu tenho alguns aprendizados na vida que foram muito importantes para o meu crescimento, amadurecimento. E eu acho até que eu já disse no primeiro programa que eu participei. Um deles é essa questão, né? Para mim a comunicação é algo tão desafiador, tão importante. Então aquele chavão, o diálogo resolve tudo. Não! Porque justamente quando a pessoa é extremista, radical... E a gente sabe que hoje em dia é uma realidade muito gritante. As redes sociais, há vários estudos que comprovam que intensificaram o radicalismo, o extremismo. E aí então que o diálogo não resolve, porque o diálogo pressupõe duas pessoas, emissor, receptor, e esse receptor não está disponível para a comunicação. Ele já tem não só o pré-julgamento, mas a formação e não vai não te ouvir. Então, sabendo disso, que a pessoa, né, por vários sinais, não abre-se para o diálogo, eu silencio. E se eu sou provocada, gente, eu confesso, eu concordo com a pessoa. Eu confesso, é uma característica, eu costumo dizer que há alguns tipos de pessoas, né, loucos, pessoas que estejam desnorteadas por alguma razão, e aí então os extremistas, eu concordo com eles. Se eles disserem, por exemplo, que a minha mão é feita de pedra, eu vou dizer, tem razão, é feita de pedra, ainda olha, é pedra. Essa é a minha característica, né? Eu silencio, e se eu sou provocada, eu concordo, porque não há diálogo. Agora, achei muito interessante, como tu disseste, nas redes sociais, eu jamais me manifesto dentro do extremismo, mas eu acho realmente útil, né, se posicionar, porque pode ajudar dentro da nossa verdade, né, a propagá-la.
Mas é E eu não tinha pensado nisso, então tu tens toda a razão. Mas assim, com o extremista, como vocês disseram, tu não tem ali, ele não vai abrir, ele não vai mudar o que ele já pensa, o que ele já tem performado nele. Sim, agora, mas o os outros. entorno, aí tu pode trazer um pouquinho de refresco para aquele contexto. Agora, quanto que a gente perde em fazer esse embate é que é a questão. A energia que você A energia, dispensa eu não pra gasto isso. essa energia. É que chega. Não tô me sentindo uma vovozinha, mas chega uma certa idade que a gente não quer mais bater de frente com as pessoas. Que tu olha e diz assim, porque tem, por exemplo, com filhos, né? Crianças, adolescentes, a gente está sendo exemplo comportamental, a gente insiste, né, em daqui um pouco trazer a nossa opinião, a nossa ideia para influenciá-los, né, porque a gente já tem uma certa experiência de vida. Agora, para pessoas assim que tu vê assim, ó, puxa vida, já entortou, tu não tem o que fazer. E aí, assim, ó, na internet, principalmente as questões políticas, né, as questões ideológicas, como tem gente assim que fala sozinho. E aí tu vê assim as pessoas que são, não vou usar um termo que eu não sou da área da psicologia, mas popularmente chamadas pessoas recalcadas, elas vão lá e colocam suas opiniões de forma grosseira. Elas não deixam, por exemplo, tem pessoas que brigam com elas mesmas. Mandam um recado para elas mesmas. Ai, você que é uma pessoa assim, um dia pagará. É algo assim ó, que tu diz, meu Deus, ela enviou uma mensagem para ela mesma. E aí tu olha e tu diz assim, que dó de uma pessoa assim. Por quê? Porque a gente percebe que falta um autoconhecimento para saber lidar com as opiniões alheias. Porque se eu tenho a minha opinião e eu manifesto, sim, nós somos exemplos comportamentais, principalmente no momento que a gente se coloca numa rede social, nós nos tornamos figuras públicas, né? Estamos à margem de quê? De comentários apreciativos ou depreciativos. E como que a gente lida com isso? A gente ainda consegue. Agora, as pessoas extremistas, elas se ofendem, batem boca e ainda te bloqueiam. E aí tu fica pensando, existe assim um gasto de energia? A gente precisa ficar... não é nem gastar energia, é perder o teu tempo, né? Tu diz assim, não, eu vou investir numa pessoa que daqui um pouco me escuta, não que eu queira que ela pense como eu, mas que eu consiga extrair algo dela que acrescente na minha forma de pensar. Que eu acho que é o mais legal nos comportamentos, Sem né? dúvida. Uma das coisas que a gente aprende no direito, e aí dentro de um curso de direito, de uma disciplina, lá no ensino médio, uma disciplina legislação e alguma coisa que se tenha, o direito ele vai trabalhar com opostos. Ele vai trabalhar com visões diferentes, muitas vezes do mesmo copo d'água. Eu vou lá e vou dizer que o copo está cheio, a Carla vai lá e vai dizer que o copo está meio que está vazio. Por quê? Porque são olhares diferentes sobre a mesma coisa. E nós vamos argumentar de forma diversa sobre o mesmo objeto. Essa argumentação vai convencer ou não o magistrado qual a tese que é a mais adequada. Então, dentro do direito, tu acaba aprendendo a respeitar o oposto. Tu sabe que existe o oposto e que o oposto não é sinônimo da tua ineficiência. O oposto, o que é? É natural. Para a gente é natural ter visões diferentes. Agora, o não natural é ter o extremismo. O extremismo não é natural. O extremismo não é um dado característico do ser humano e da sociedade. A sociedade tem o direito exatamente para que ele possa ter as pessoas terem uma vida social, uma vida dentro daquela moldura que Kelsen chamava, a moldura do direito. Ali dentro nós vamos interagir. Agora nós temos limites na interação. E o extremista ele não tem esse limite na interação. Se ele toma uma coisa como verdade, se aquilo é contra a lei ou a favor da lei, para ele não interessa. Ele bloqueia o raciocínio, Não. Eu demorei a entender o porquê. Eu digo, gente, mas são pessoas, e radicais e extremistas tem de todos os lados, gente. Não tem, mas é só a direita, mas é a esquerda. Não, gente, tem de todos os lados. Na própria religião. E o que tem me surpreendido, acho que é essa palavra, tem me surpreendido muito, é que pessoas que sempre tive assim como sensatas, como muito inteligentes, como ponderadas, quando chega para se falar sobre determinado assunto ou causa,
simplesmente eu ficava pensando, mas o que acontece com essa pessoa na hora em que ela defende exatamente aquela posição extrema e radical e sequer ouve o outro? Eu digo, mas será que a pessoa fica burra momentaneamente? O que acontece no cérebro da pessoa? Eu fico pensando, como é que ela perde a racionalidade sobre as coisas? Porque para mim é isso, perde. Então, o que acontece? Será que fica burro? Essa lavagem cerebral que parece que acontece com essas pessoas? Mas o que acontece é porque simplesmente ela bloqueia o diferente. Ela sequer presta atenção e tenta entender o raciocínio do outro que é diferente do seu. E é legal pensar que, anatomicamente falando, ela bloqueia os outros sentidos. Ela foca apenas na oralidade e anula todos os outros sentidos e a torna ignorante, né? Porque uma pessoa que não consegue perceber tudo que está ao seu entorno e que acha que é dono da verdade, isso a gente vê também muito, principalmente, né, nas religiões. As pessoas que chegam impondo a sua verdade como sendo a única. Não, mas existem várias verdades. O ser humano, ele é naturalmente paradoxal. Nós somos 8 ou 80. Emoção, razão. Nós somos contraditórios. Então, a partir do momento que nós temos, né, a consciência, o saber, né, desse caráter antitético, né, do ser humano, nós vamos entender melhor o outro. A questão dessa polarização tão em voga hoje, ela ocorre realmente em todos os âmbitos. Político é visível, religioso, sexual, linguístico, eu acredito que em todos os aspectos, até por essa natureza humana. E isso, é claro, né, tem consequências gravíssimas. A gente pode ver hoje na universidade, em todos os âmbitos, as consequências, desde os ataques, né, muitas vezes assassinatos movidos por esse radicalismo, extremismo, mas agora mesmo na universidade, né, as manifestações, eu vi agora estavam distribuindo panfletos justamente tentando reagir contra manifestações de pessoas que postam suas opiniões nas redes sociais com relação ao sexo. A mulher, então, agora o transexual, houve uma polêmica muito grande na universidade, dizendo que o transexual não pode se manifestar a favor, por exemplo, né, o homem transexual da mulher, porque na origem ele é homem. Então, questões assim que ultrapassam a noção de humanidade. E o ser humano, volto a ratificar, ele é paradoxal. Então, a pessoa extremista, ela acaba se colocando num lugar que não permite o seu próprio crescimento. Ela sofre. Ela não permite. Isso é uma desgraça, né? Porque nós crescemos, o ser humano, ele é por natureza social. Nós dependemos, sim, um dos outros. Vamos crescer ouvindo os outros. E aí que nós temos que trabalhar, né, com as redes sociais, a educação. A educação desde das crianças, que já vão, né, se manifestando de uma maneira sem empatia. Não importando se vai ferir ou não, do ponto de vista que for, religioso, político, social. Então é uma situação que eu considero bastante grave que nós vivenciamos hoje. As pessoas, nós sabemos que as redes sociais são a terra de ninguém. Então elas vão ali e acentuando o quê? A violência verbal, a violência contra, né, o nosso caráter humano. E aí, Carla, isso me lembra muito a origem, né? A barbárie que a gente vivenciou, que um matava o outro, fazia tudo pelas próprias mãos, a lei era do mais forte, a lei era do que tinha mais recurso, a lei, e depois nós tivemos, então hoje nós vivemos dentro do Estado democrático de direito, onde as pessoas dentro da sociedade, elas tendem a viver harmonicamente porque tem uma lei que se sobrepõe. Agora, as redes sociais, elas acabam não tendo essa legislação tão forte, e além da legislação forte, o como encontrar as pessoas que são as extremistas e que, por exemplo, as fake news. A dificuldade técnica em localizar faz com que as pessoas voltem à barbárie.
Ela graças a Deus, se sintam hoje, à na vontade legislação, para isso, né? Exato, então a gente precisa sim realmente regular isso e criar mecanismos. Não estou dizendo que não tenha, já tem como tu saber o IP da máquina onde foi digitado tal frase, mas ela é difícil. As pessoas ainda entendem esse espaço como uma terra de ninguém, como um espaço onde elas podem expressar todas as suas questões extremistas e que nada vai acontecer para elas. Quando isso realmente começar, a gente começar a receber a intimação do processo, aí talvez a gente está caminhando para isso, porque está tramitando justamente projetos de lei, né, para realmente instaurar a legislação e a punição. E os proprietários das redes sociais estão apavorados, justamente porque, né, como refrear essa onda, esse tsunami, né, desenfreado, sem sombra de dúvida, de radicalismo, extremismo, manifestação livre do que pensa e o que não pensa. Agora eu vou ter que chamar o intervalo. Já transgredi bastante a lei. Mas vou ter que chamar. O Fernando Barcelos, que está na técnica, disse que já desistiu do intervalo, de tanto tempo que eu demorei para chamar. Mas eu não desisto, nunca. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. A imobiliária Fernando Flores atua há 19 anos com muita responsabilidade e dedicação para realizar o sonho de quem busca um local para chamar de lar. Com uma equipe de profissionais capacitados, a empresa trabalha com excelência, honestidade e singularidade, o que faz a referência no mercado imobiliário da região central do estado. Na Fernando Flores, o cliente encontra imóveis novos e usados, residenciais e comerciais, para locação ou venda. Visite o site fernandoflores.com.br ou entre em contato pelos números de WhatsApp. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Jogo de Cintura de hoje fala sobre posturas, pessoas extremistas e radicais. Como nós agimos diante delas. Aí eu vou trazer, gurias, me preparei para um programa Faz Sentido, que a gente vai fazer sobre o livro A Lei do Triunfo, que é um livro sobre 16 lições práticas para o sucesso. Um livro muito conhecido, praticamente uma bíblia aí para gestão e liderança. E no livro, o Napoleon Hill comenta
que os grandes líderes da humanidade, diante de duas opções que nós temos, quando somos criticados, quando somos ofendidos, quando chega para nós esse radical, essa postura extremista, quando se dirige à nossa pessoa. A gente tem duas opções. Ou a gente gasta tempo e energia tentando responder à altura, ou a gente silencia e os resultados falam por nós. E ele traz que os grandes líderes da humanidade, ele fez uma ampla pesquisa com essas lideranças, acho que são quase 200 líderes que ele fez esse trabalho de entrevista, de estudar a vida da pessoa. A imensa maioria dessas grandes lideranças mundiais, elas, diante disso, elas silenciaram. E chegaram aonde queriam chegar. Então, isso, eu acho que... e aí, de novo, né, o que a Carla falou, a gente é 880, é do ser humano. Isso também não quer dizer que a gente não tenha o dever de fazer esse exercício do equilíbrio, de pelo menos ouvir a outra pessoa, né, gente? Eu acho que o que me assusta é pessoas que eu tive, assim, sempre como muito inteligentes, ponderadas, elas perdem completamente a razão. Elas não te ouvem, elas não te escutam, elas bloqueiam, simplesmente bloqueiam, e aí não há diálogo que aconteça. Diante disso, agora nessa questão recente das eleições, ficou visível, como eu já falei, essa polarização, esses extremismos políticos. E aí que algumas pessoas, não importa, obviamente, né, o partido, comentaram exatamente isso, mas aquela pessoa tão culta, tão sabedora, como é que ela tem aquele pensamento? E aí que eu confesso que eu não tenho dificuldade para isso, confesso, né? Eu tenho a impressão que eu estou sempre na contramão. Não tem por quê? Porque, eu vou dar um exemplo, assim, desde sempre, quando diziam assim, aquela pessoa é muito boa, eu pensava, deve ter um demônio nela. Aquela pessoa é uma infeliz, uma peste. Eu pensava, mas deve ter um anjinho ali. Então, nós somos, como eu disse, contraditórios. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, eu não avalio a pessoa por aquele aspecto. Não vai cair por terra. Né? Eu conheço pessoas que têm pensamentos opostos à minha visão política, mas elas continuam grandes. Não é aquele aspecto religioso, político, não. É a balança, né? Aquilo não vai pesar na grandiosidade, na generosidade daquela pessoa. Por isso que tu consegue silenciar. Que interessante. Só isso por que isso tu traz, Carla, silenciar. porque agora mesmo a gente vê, em função dos grupos das redes sociais, principalmente o grupo de WhatsApp, o quanto de inimizade se gerou a partir da ideologia, etc e tal, questões políticas. E aí entra a questão do extremismo, né? Porque eu, por exemplo, eu não fico batendo de frente, eu vou... Independente qual é o teu posicionamento político, tu continua sendo a Carla. Eita, como a Muito gente bom. aprendeu nesse hoje programa, aprofundou. hein? Cruzes! Então, vou agradecer as meninas aí por essa oportunidade de aprendizado, também a sua companhia, e já tenho que me despedir. Isso, né, Fernando? A gente já tem que dar tchau. Tchau, gente. Obrigada a vocês pela companhia. Jogo de Cintura.